Iniciando gravação. Vai lá, ratinho cego daquele trio lá, cantador. Pode começar aí. Bem empolgado com o jeito que você tá. Olá, pessoas! Eu sou o Ivandro Menezes. E eu sou o Nathan Matos e hoje estamos aqui com meu querido amigo Tem Ivandro. certeza E, disso? rapaz, se não for eu, é uma inteligência artificial muito boa que você contratou e tá pagando, viu, bicho? Muito bem. Prefiro as inteligências Pra fazer um gancho, artificiais. para fazer um gancho aí com o último episódio, né? Assim, quem ainda não ouviu, vai lá Isso. Não, ouvir. Nathan, eu prefiro a sua inteligência, mas entre nenhuma inteligência e a inteligência artificial, ainda prefiro algum artificial. Pelo menos a gente Pois consegue é, bicho. dialogar com elas, né? Mas olha só, tem umas inteligências artificiais aí agora que a galera já tá utilizando até pra fazer terapia, né? Tem, Já vão eu começar uns vi, estudos aí vi. de utilizar. Inclusive, acho que há um dado já, né, de que ela melhorou 40% Olha dos aí. sujeitos que fizeram terapia e tal. Tem um negócio aí que eu vi um dado. Posso estar dizendo o dado equivocado aqui, mas vi que tem um dado aí já. Não, mas eu sei que tem esses estudos mesmo, e assim, eu só acho muita loucura, né? Muita loucura. Mas olha só, indo direto ao assunto, sem propaganda, sem nada, né? Dessa vez. A depender do profissional, não acho loucura, não. É verdade, é verdade. É verdade. Mas Ai, ó, ai. você enquanto um leitor assíduo, um rapaz que acompanha o mercado editorial, eu queria fazer aqui. A gente Sou tá mais um leitor no. assado que assíduo. A gente terminou. A gente tá quase na metade do segundo trimestre do ano, né? Porque o comércio ele Sim. analisa o mercado sempre por trimestres, né? O primeiro trimestre aí foi um horror, pelo menos eu acho. Pra mim foi um horror. E você, enquanto leitor, o que, é que você tem percebido? Tu acha que as editoras estão diminuindo a toada na publicação? Cara, eu tô com essa impressão. Pode até nem ser, pode nem ser, mas eu tô com essa impressão. Mas também eu confesso que esse ano, acho que foi um dos anos que eu menos tenho conseguido ler. Pelo menos esse Você. trimestre, avaliando o meu mercado editorial aqui em casa. A sua Pelo leitura enquanto mercado, trimestre. né? E esse trimestre eu acho que eu li menos do que eu já li em trimestres e anos anteriores, né? Uma parte significativa disso tem porque eu tenho me dedicado também a leituras acadêmicas, técnicas, enfim, a produzir um pouco mais. E as suas Nossos leituras ofícios acadêmicas têm sido proveitosas, têm prazerosas? sido, têm sido proveitosas, algumas prazerosas, algumas torturosas, mas no geral prazerosas. Cara, eu comecei a ler muito por conta de uma disciplina que eu assumi no mestrado em educação sobre sexualidades. Então, assim, já era um tema que eu já tinha tinha um certo interesse, mas nunca tinha lido profissionalmente, só tinha lido por curiosidade mesmo. Então tem sido bom, assim, ler artigos, ler trabalhos, algumas coisas sobre masculinidades tem me interessado bastante, sempre me interessou, na verdade. Então, quando a gente falava sobre estudos de gênero, Sim. era essa uma questão genuína que eu tinha, né? Por que os estudos de gênero, via de regra, enfatizavam muito mais o feminino que as masculinidades, né? E que eram sempre postas ou comumente postas numa chave muito fixa, né? De Sim. opressor, de opressão, que eu prefiro chamar de uma chave profana, né? E Sim. uma espécie de sacralização das feminilidades. Então eu sempre achei um pouco estranho. Tudo bem que boa parte dos estudos de gênero estão associados aos estudos feministas, isso eu entendo super bem, compreendo totalmente, e todas as questões envolvidas a isso. Por isso que eu disse assim, minha curiosidade era legítima no sentido de por que mesmo sendo a masculinidade ou as masculinidades, mesmo se eu coloco nessa chave de opressoras, por que não me dedicar também a entender que formas de opressão e que tipos de opressão são esses, observando isso dentro das masculinidades e não, por exemplo, olhando para as feminilidades. E eu descobri que na psicanálise, por exemplo, muita gente se dedicando a isso também, na antropologia também tem muita gente se dedicando às masculinidades. Já conheci uma autora, que era a Raewyn Connell, que é uma autora australiana, né, que vai trazer inclusive outros conceitos, inclusive esse conceito de masculinidade tóxica, que eu não, enfim, eu entendo a importância dele, principalmente em termos de redes sociais,
para levantar um debate, porém não é um termo que eu goste muito, porque ele diz nada, enfim, ele não diz nada, na verdade, não diz muita coisa. Eu prefiro o termo masculinidade hegemônica, que é usado pela Roy Cornell, e também as outras formas de masculinidade que ela coloca ali, né? A masculinidade cúmplice, as masculinidades marginalizadas, subalternizadas, enfim. Eu acho que é uma classificação que, para mim, é mais interessante por dizer mais outras coisas, por ter a questão de dizer recortes de classe, de gênero, que acabam sendo envolvidos nas construções dessas masculinidades e que vai perpassando aí um certo modelo, que é um modelo hegemônico, Sim, sim. que é ruim, né? Ou tóxico, né? Como acabou Agora, se popularizando. pensando nisso que eu tô falando, eu pensei em duas coisas. Uma é que eu lembrei quando você começou a falar, lembrei do livro do J.J. Bola, Sim, foi do publicado pela bola. Dublinense, né, o CJ Homem, que eu comecei e não terminei, eu até peguei ele de volta aqui agora, vou deixar do meu lado. E a outra foi que eu fiquei pensando que isso que Quero tu tá muito ler, falando. inclusive, esse. Não tenho. Então manda lá Quero ler. uma solicitação. Manda e-book, Uma, Biblinense. Se estiver ouvindo, me manda. Você já tem meu é, e-mail, é só mandar. pensei que, levando em consideração, uma relação rápida aqui na cabeça de que são temas que de repente poderiam aparecer em oficinas literárias também, né? De Eu como acho que deve, cara. um conto, né? Por exemplo, assim, acho que seria um tema que pode funcionar enquanto exercício aí, Olha né? aí. Para Quem pensar sabe eu não uma faço um curso oficina, né? sobre isso depois. Você faz 2 anos já que você disse que vai fazer e fazer alguma coisa aqui com Literatura BR, você não faz, você só enrola, eu nunca vi. Assim como você enrola com o seu novo livro, né? Mas tudo bem. Tô Ivan, escrevendo. mas ó, voltando ao A assunto, boa parte é essa, eu tô escrevendo. eu acho que o Já mercado tem 9 tem. páginas. Pô, caramba. É, não, tá tudo bem, porque o mercado tá muito ruim, né? Para Eu quem tenho escreve percebido. devagar, né? Eu tenho E para quem percebido. para quem pensa também nos editores, no custo do livro, no leitor, no tempo do leitor, né? Era Que isso aí que eu ia você tem dizer. 30 páginas para virar um romance de 70. Era isso que eu Então, ia dizer. eu acho que já tem muita coisa, tem um terço. Esses dias agora eu tive reunião com duas agências literárias de fora e conversando enfim, sobre o que eu procuro e tudo mais. E aí eu comentei que também estava procurando livros, assim, fortes, potentes, que de alguma maneira também pudessem ser livros mais curtos, para tentar viabilizar uma leitura, aquela leitura de uma sentada, né? Porque também, querendo ou não, para tentar uma rotatividade maior também dentro do mercado, para o leitor e para a leitora, né? Que a gente sabe que é Sim. importante justamente porque muita gente vai nos livros do hype, no livro do momento. Então, se você tem um livro curto muito bom, por exemplo, como Cramp, para citar um livro que eu editei, as pessoas tendem a se empolgar por isso, pela narrativa, por conhecer e por uma leitura mais rápida. E aí elas me falaram, curiosamente, as duas agentes que eu encontrei, que tem sido uma solicitação de vários mercados, não apenas. Não era algo que só eu estava falando, né? Que livros assim de 120, 160 páginas continuam voltando a ser buscados. Tanto é que uma delas, pensando nisso já tinha separado 3 livros para mim que tinham abaixo de 200 páginas, sabe assim, 120, 90 páginas, Uhum. porque tem sido uma demanda. Achei isso curioso. É claro que eu não sei a demanda que elas receberam e tal, mas é curioso pensar que não é apenas o mercado brasileiro que vai mal, entre aspas, Eu acho, não no sentido de produção, mas no sentido sim. de repensar o tamanho da obra. Continua isso, né? Continua Eu acho que nem só isso, acontecendo sabe, por questões Nathan? econômicas. Eu acho que a gente também deve pensar, por exemplo, a própria tradição dos calhamaços. Se você olha ali os 800, 900, a gente tinha muitos calhamaços. Eu acho que o porquê deles existirem não é não necessariamente porque os escritores escreviam muito, é porque, de fato, a escrita era, talvez, a grande via de entretenimento. O romance era a grande via de entretenimento, E né? Então ainda as é, né? pessoas, de fato, tinham tempo para se dedicar àquilo, para ler, para ficar com aquilo muito tempo. Sei lá, igual uma novela no Brasil, né? Que você passa 6 meses, 7 meses acompanhando aquilo, né? Ou como uma série hoje em dia, que você, enfim, passa 10, 20 capítulos e você vai passando ali, porque isso vai chegando aos poucos. Sabe que boa parte deles eram publicados assim, fascículos, capítulos, né? Então, acho que tem Sim, sim. um pouco também da gente pensar os próprios contextos sociológicos e culturais nos quais eles foram concebidos. E hoje em dia, acho pelo tempo, pela vida, pelas demandas de uma vida que a gente tem, que demanda e que a gente tem pouco tempo, às vezes,
se dedicar a leituras muito longas, às vezes é ruim, porque você não tem tanto tempo para se gastar com aquilo, você fica muito preso, né. Não estou dizendo que ninguém leia calhamaços, tá, gente, nem estou dizendo que livros grandes eles não são vendidos, é E olha isso. que eu tô animado pra Agora, ler Calhamaço esse pensando ano, numa viu? questão mercadológica também, você vai ter que as pessoas vão se arriscar muito mais a ler um livro curto de um autor que não conhece, de uma Sim, autora que sim. desconhece, do que, por exemplo, embarcar num calhamaço, entendeu, Por isso, de um autor desse. por isso que é importante a gente acompanhar e continuar comprando livros de editoras independentes e pequenas. E aqui eu já faço o convite de vocês conhecerem o catálogo da minha editora, a Moinhos, tá certo? E também, Muito bom, por né, sinal. exatamente, a gente vai fazer 9 anos agora em maio, né? Fazendo 9 anos agora em maio. Então, muitos títulos lançados, estrangeiros e nacionais. E também aproveito para dizer que o Literatura BR tá aí, né? Que também tem uma editora, né, Ivana? Isso. Voltada para Inclusive tem autopublicação. inclusive tem um livro muito bom, que foi o único que eu editei na vida, né, junto com o Nathan Matos, que é O Urso, da Da Maré Maria Engel, Negro, que é um livro vale a pena. maravilhoso, cara, vale super A a pena, tradução um do livro Bertone, muito bom. isso, que é um livro vencedor do principal prêmio de literatura do Canadá, né. A Marianne Engel é uma escritora, assim, gigante no Canadá, super referenciada. Margaret Atwood, do Conto da Aia, por exemplo, reverencia inclusive o livro dela, O Urso. A vencedora do Nobel de Literatura, esqueci o nome agora da contista lá do Canadá, como é o nome dela? Não Que o sei. Marco Severo gosta muito. Ah, a Alice Ah, Murro. Alice Munro também fala. Eu acho que a Alice Munro estava, inclusive, no comitê, né, que julgou o prêmio no qual o Urso venceu. Então, assim, é um livro que vale super a pena, vai te surpreender. Então, assim, vá de mente aberta, porque é um livro que dá assim. Sabe aquele ditado que diz que o mundo não gira, capota? Então, o urso não Sim. gira, ele capota. Quando você pensa que é uma coisa, ele ele se desenrola para outra. Então ele é muito bom, um livro muito surpreendente nesse sentido, que foi publicado pelo Literatura BR Editorial É em isso aí. parceria com a Editora Moinhos. Olha aí, coisa linda. Ó, e aí continuando nessa conversa, eu puxei aqui, eu tinha anotado aqui uns dados para trazer. Dados é sempre chato, mas eu acho que contra fatos e dados, né, não é argumento, né? Mas a gente já começou falando de coisas acadêmicas que são sempre chatas, então Mas ó, o terceiro painel do Varejo do Livro, ele foi apresentado aqui o primeiro trimestre, né, e que apresentou o resultado negativo nesse ano. E é curioso que a gente tem algumas questões, e eu sempre tenho começado a bater um pouco mais nessa tecla, que é a questão da bibliodiversidade, por isso que as editoras independentes são importantes, pegando o gancho do que você tinha falado. A Silva apesar dos publicou. ataques que andam fazendo a elas, né, É, de forma é. Eu acho que, generalizada. eu acho que não, acho que não são ataques. Eu acho que é a maneira Não, como algumas coisas são postas. eu entendo os argumentos, porém eles soam bem generalistas, né. Eu acho que. Não sei. A gente pode fazer uma discussão sobre isso em outro Não, episódio. vamos não, Mas eu acho vale que a algumas pena coisas que têm não. sido colocadas a postos são algumas ações, algumas maneiras de agir de algumas editoras independentes. Por exemplo, agora mesmo o conjunto de tradutoras se uniu e postou também, né, no Sim, dizendo que não Instagram, recebia, que falando que não estavam recebendo e tudo mais. sim, Eu sim. acho isso sempre algo muito complexo, porque a gente precisa de, a gente precisa ser transparente com as pessoas que a gente Cara, trabalha também, né? o que eu não e aí você muito assim, dando meus 2 centímetros de opinião sobre, essa questão, o que eu acho é que as práticas que são desenroladas ali, elas acontecem no mercado como um todo. Então, generalizar que isso é um problema das editoras pequenas e independentes, e colocá-las em oposição ao das editoras grandes, eu acho que isso para mim é que é o grande lance problemático, porque a gente tem relatos e histórias de Sim, inúmeros a gente autores tem, a que gente tem são dessas algumas. editoras e que falam do desprezo que eles têm, da não atenção, isso, aquilo, outro, que às vezes eles recebem de pequenos Sim, editores, sim. mas que não recebem, por exemplo, dentro das editoras. Segunda coisa, você transformar a sua experiência pessoal em qualquer dessas editoras, seja pequena, seja numa grande, como um padrão ou como uma regra para ler o mundo, sabe? É muito senso comum, cara. Assim, ou é muita ingenuidade da pessoa, ou de quem faz isso, ou é muito, sei lá, eu não sei explicar muito bem. Vou cortar os meus 2 centímetros aqui, não 1,5 centímetros,
para não falar coisas que os meus advogados não me deixariam Mas a dizer gente pode falar depois sobre disso, essas sim. Eu posturas. acho que a gente pode falar. Mas eu entendo um pouco, sim, o que você está dizendo. Mas Não, eu entendo a voltando. crítica, agora sim, práticas ruins são práticas ruins do mercado. É do mercado, entendeu? Sim. Pode ser até o nome do episódio futuro aí, práticas ruins no mercado. Aí o que eu estava vendo Pronto. aqui, a questão da bibliodiversidade, isso está tudo intricado, porque pegando a questão do calhamaço, por exemplo, a Silvia, quando eu digo que a Silvia foi. Que a gente fala assim, pô, a Silvia foi foda com a Mundaré de Corajosa publicar em a publicar Solenoide, corajosa, Solenoide. porque é um livro com mais de 100, com quase 800 páginas, abaixo do preço que eu Ah, tem acho que um outro deveria também, ser. né, que é o Leitura, acho que é o Leitura Deixa eu Fácil também, que é bem falar, longo, né? carai! É, O catálogo da Mundaré, inclusive, é muito bom, tá, gente? Conheçam. Ivandro, ainda bem que a gente tá aqui faz 4 anos e pode falar assim. Quem chega agora nesse episódio de paraquedas vai achar. Tô nem aí. Gente, é porque vocês não veem as nossas conversas amorosas no WhatsApp, mas enfim. Mas eu queria dizer, partindo do que você São disse. amorosas mesmo, viu, gente? Olha aí. Desses calhamaços, por exemplo, um calhamaço talvez não sairia por uma. Agora, nesse momento, não sairia por uma grande editora. Talvez vá sair, talvez esteja saindo e a gente não sabe. Mas é muito Ou se ele corajoso uma vencesse o Booker editora. Prize, né, agora. Sim, é muito corajoso uma editora pequena como a da Silva Mundarel publicar um livro desse. Porque tem que ter, meu amigo, assim. Fôlego. E tem que bater no peito e dizer, eu vou fazer, tá ligado? Porque esse livro aqui merece estar aqui. Esse livro já deveria estar aqui, né? E eu tava vendo, houve uma queda, por exemplo, de 15% aproximadamente na variedade dos ISBNs vendidos, né? E aí a gente está tendo uma menor bibliodiversidade no que está saindo, ou seja, as pessoas estão focando em livros talvez mais conhecidos, né? A gente também teve uma, cadê? A gente tem tido o maior crescimento, como sempre, quase, nas vendas de infantil, juvenil e livro de educação. Por mais que o de ficção ele tenha aumentado quase nada, foi menos de 0,2%, a gente tem tido esse crescimento aí. O livro mais vendido do ano passado, a gente sabe, né? Café com Deus, né? Como é um negócio assim, né? Café com Deus Pai. E eu tava vendo o E tá vendendo livro. muito. Acho que no primeiro trimestre foi o que mais vendeu. Foi? Você viu isso? Eu não vi essa informação ainda. Tá mudo pra mim, tu. Foi, eu não vi essa informação de Eu vi ter em algum sido. lugar que ele tá, ou é o mais vendido, ou é um dos mais vendidos também. Olha Não sei aí. se foi no Publish News, não lembro onde foi. Ele foi o mais vendido ano passado no Brasil, né? Eu não sei se tu viu isso, Sim, assim. sim, isso diz muito. Diz muito. E as editoras também, as editoras religiosas, eu estava analisando, elas têm crescido também, o que é curioso. E Muito, muito. até o número de livrarias também voltadas para livros religiosos, elas também têm aumentado. Muito. Eu não tenho os dados, mas eu vi uma matéria sobre Na isso. Por minha, quê? na minha Porque pesquisa do doutorado, eu Ah, mapeei o aumento de blogs e de editoras de caráter calvinista, né? E de sim, publicações que sim, aumentou eu lembro. bastante. Enfim, era um foco que eu tinha. Então a gente viu que cresceu muito, assim, muito o número de publicações. E muitas dessas publicações, inclusive, estão atravessando o ambiente religioso e estão chegando em outros ambientes, porque elas estão. Algumas dessas publicações, por exemplo, são sobre teologia pública, então contra a ideologia de Estado, contra não sei o quê. Em resumo, seria contra o comunismo, né? Sim, Então, sim. esses termos, principalmente esses termos políticos da direita, eles têm sido bastante incorporados dentro de algumas dessas publicações, né? E tem crescido, para o bem de todos, acredito, também algumas publicações que são mais progressistas, apesar dos livros de teologia e de vertentes mais progressistas, principalmente do evangelicalismo, ainda não serem traduzidos no Brasil. Então, Sim. assim, para quem pensa mercado, esse pode ser um filão. O número de vertentes progressistas tem crescido bastante, porém eu ainda não vejo um número de tradução muito grande Nesse de sentido, né? obras desse filão, entendeu? Então isso pode ser uma coisa bem interessante, né? E Ou quando seja, o mercado tem, ainda pode muitas crescer vezes, mais ainda, né? e quando tem, muitas vezes são publicações que acabam sendo feitas, por exemplo, por outras editoras que não são cristãs, né? É o caso acho que é do Eric Fromm, não lembro agora, que ela acaba sendo um teólogo importante, também um psicanalista, e que ele acaba sendo publicado mais
nesse filão psicanalista do que necessariamente pelo seu filão ou pela sua vertente teológica, né? Então também acontece muito disso, às vezes, você ter algumas dessas publicações que acabam sendo publicadas não dentro desse nicho religioso, mas fora desse nicho religioso, né? Eu entendi. E aí você tem aqui que o volume de vendas, por exemplo, caiu 5%. O faturamento caiu 2%. E o preço médio ele subiu cerca de 3%. E Ivandro, você tá aí? Ah, tá. E daí é muito doido fazer essas análises, porque assim como a gente tem as análises dos trimestres, a gente vai tendo as análises dos últimos 12 meses, né? Por exemplo, enquanto a gente teve uma queda nas vendas de faturamento nos últimos 3 meses, nos últimos 12 meses, a gente teve um crescimento de 1,96, né? E é isso que eu falo para as pessoas sempre analisarem com calma e com cuidado os dados, porque uma coisa é o trimestre, outra coisa é o trimestre desse ano em comparação ao trimestre do ano anterior, outra coisa é o acumulado dos últimos 12 meses, né? E muitas vezes, às vezes, a galera se deixa levar por algumas informações equivocadas que são dadas nas manchetes, né? Então, e eu não sei onde é que a gente vai parar, né, cara? Porque um livro de 100 páginas, 120 páginas, Ivandro, era para estar a custar, como diriam, né, a Guiana brasileira, cerca de 100 reais, tá ligado? Um livro de 100 páginas, 120 páginas, era pra estar custando 100 reais, bicho. E daí eu fico assim, tá, como é que a gente vai fazer? Porque eu não sei como é que a gente vai parar, eu não sei onde é que a gente vai parar. E em meio a tudo isso, que tem vendido muito aí por conta das redes sociais, você viu, né, que agora é o novo livro de colorir, que agora é o livro de colorir Conf, né? Aquele que conforta seu coração, deixa ele quentinho, né? Não sei se você chegou a ver essa, essas matérias, né? Não tô te ouvindo, viu? E daí, cara, eu fico pensando para onde o mercado vai esse ano. Porque eu não tenho achado que estamos num bom ano, assim como não estava achando que estávamos no ano passado, 2024. Eu estava falando que aqui já é muito quente, não quero nada que aqueça meu coração. Pois é. E aí você fica vendo isso, essas coisas do mercado, como você falou, você trouxe à tona essas questões que estão surgindo, que a pessoa que tem sido mais falada, digamos assim, no momento é a Jarid, né? A Jarid Arraes, escritora, bastante Sim, conhecida, sim, sim. e levantou muita coisa que eu acho muito importante ser discutida, sim. Mas ao mesmo tempo, Bem, eu também tenho visto, infelizmente, muitos coaches literários vendendo cursos que não contribuem em absolutamente nada. Eu tenho visto várias pessoas que se dizem estar presentes no mercado e ficam postando bicho, cara, literalmente asneiras, é fake news do mercado eu editorial, vou te tanto no dizer, TikTok quanto no Thread, sabe assim. E isso tem me dado uma agonia muito grande, porque nada disso contribui para o mercado. Nada, cara, nada, nada. eu vou te dizer que eu acho que o problema, ele é mais a fundo do que os próprios coaches, sabe? Eu acho que os coaches desse mercado literário, eles são meio que produtos de uma lógica de sucesso que uma parte significativa dos escritores tem, ou que almejam, sabe? Sim. E eu acho que primeiro isso passa por um certo viralatismo. Esse viralatismo ele aparece de N formas, ele aparece nas trajetórias dos personagens nos romances, tem um certo viralatismo com a Inglaterra, tem um Mas, certo viralatismo com a Europa, com os Estados Unidos, de mas modo o que é que geral. isso tem a ver com os coaches? Não entendi. Vou chegar lá. E Ah, aí eu tá. acho que isso acaba, de uma certa forma, criando ou gerando uma cultura de comparação. Eu quero comparar o meu mercado editorial com o mercado editorial europeu, quero comparar o meu mercado editorial com o mercado editorial dos Estados Unidos. E aí, muitas vezes, a gente acha que o fato da gente ter grandes nomes, livros que vendem muito e etc e tal, isso acaba sendo, uma regra. Então, assim, você vai ser grande de toda forma e etc e tal. E quando a gente olha para o mercado editorial, por exemplo, dos Estados Unidos, o número de escritores que vivem só de serem escritores é um número reduzido.
se comparado ao número de escritores que existem lá, se comparados ao número de publicações que existem lá. Vários desses escritores, inclusive renomados, a exemplo da Joyce Carol Oates, ela passou a vida inteira dando aula em universidades, dava aula de escrita criativa nas universidades, e etc e tal, mas ela era professora universitária a vida inteira. E vários outros também que a gente vê que tem uma repercussão, que tem um certo sucesso, também tinham outras funções e outras carreiras paralelas à questão da escrita mesmo, enfim, sendo escritores bem-sucedidos, né. Então, assim, a gente percebe muito isso. E o que eu vejo hoje no Brasil é essa ilusão do "vou viver de literatura". E esse "vou viver de literatura" é tipo assim, eu vou escrever, vai ser um sucesso, vai ser lindo. E aí eu vou usar um escritor independente, vou usar uma editora independente para eu poder, fazer dela um degrau, né, porque as editoras independentes começaram a ganhar corpo e começaram a ganhar também prêmios e etc e tal. Então vou fazer isso como um degrau para eu ir para uma editora maior, que eu acho que é a editora que vai me lançar e que eu vou estar no dream team Aham. da literatura, brasileira, né. E que o sucesso disso é vender muitos livros, é viajar para Paris, enfim, estar nos eventos ou isso e aquilo outro. Cara, isso é de um assim, é só um sintoma primeiro, isso já é um sintoma do nosso viralatismo, né. E segundo, isso também é um sintoma dessa cultura do geral que está no nosso redor. E aí, some-se a isso a cultura do faça você mesmo, né, que é uma Sim. cultura que vem e que alimenta os coaches nas mais diversas áreas. A gente tem Ah, tem, coach tem nas gente agora. religiões, a gente tem coach, no mercado, administrativo, tem coach no mercado financeiro, tem coach em tudo quanto é área, e na literatura não vai ser diferente. Então, vou te vender o segredo para você fazer um livro de sucesso. Fora que, e aí também tem, o modelo de escrita criativa que acaba sendo difundido no Brasil é muito diferente do modelo de escrita criativa de outros países, inclusive, por exemplo, dos nossos hermanos latino-americanos ou argentinos. Mas isso é Por ruim? que que na Argentina eu não sei se isso é ruim, eu não sei se isso é bom, mas eu acho que isso ensina uma fórmula de escrever o mesmo livro, entendeu? Para você ter um determinado sucesso. Então a gente começa a ter uma reprodução de certas mesmices. E eu acho que isso bebe muito na fonte da escrita, a escrita criativa dos Estados Unidos, norte-americana, que tem muito dessa coisa das fórmulas. Se você pega os livros de escrita criativa dos Entendo. Estados Unidos, você vai dar uma lida, você vai vendo muito que tem um monte de fórmulas, né, que os sujeitos usam, tirando um ou outro, por exemplo, do Chuck Palahniuk, que foi inclusive lançado agora no Brasil, por uma editora, não lembro agora o nome, enfim, que é muito bacana, que é o Consider This. Então você tem o da Alicia LaPlante, que eu acho incrível, é um crime não ter sido traduzido ainda, o Making of a History, que é um livro incrível, assim. Então você tem certas exceções, mas você tem muito aquele Save the Cat, você tem muito aquela coisa dos manualzões, tal, e etc e tal, que eu acho que tem uma funcionalidade, não estou dizendo que não tem. Mas quando você olha, por exemplo, para o tipo de escrita criativa que a Negroni, a Maria Negroni, da Argentina, vai, por exemplo, produzir, a própria Sim. Abby Ruhart, que foi, Uhum. inclusive, saiu agora as aulas da Abby Ruhart no Brasil, Aham. que foi publicada pela Martins Fontes, né? Que é um livro ali condensado pela Liliana Villanueva, que é muito bom também, recomendo. Quando você vai vendo, os argentinos têm a lombra, tem a coisa da loucura, né? Que é conhecer a forma para subverter a forma. Era isso que Por eu ia isso que a gente dizer. tem Eu uma acho. Argentina. A gente não sabe o que esperar da literatura argentina, de um modo geral. Você lê um argentino, você lê outro, eles são completamente diferentes, né? Você lê, sei lá, Henrique, você lê a Samantha Schweblin, são duas autoras completamente distintas. Você lê o Roque Larraqui, você lê a própria Maria Negroni, são autores completamente díspares. Então, assim, a gente não sabe muito o que esperar. E, de uma certa forma, é um outro tipo de, de literatura, de escrita criativa, na verdade, perdão, que vai pensar isso. Aqui não, aqui a gente virou a escrita criativa do coach. Você decora, né? Por exemplo, tem eu não vou citar o gênero, mas tem um coach ou uma coach aqui brasileira super, assim, que tem muitos vídeos, muitos views, muitos
coisas de TikTok e tal, nas redes sociais e etc., que praticamente boa parte do conteúdo dela é uma repetição daquilo que está nesses manuais de escrita, nem mais nem menos. Sim, ela Sim. não inova em absolutamente nada, ele não inova em absolutamente nada, sabe? Mas está lá e faz super sucesso e vende muitos cursos e etc e tal. E se você botar uma coisinha ou outra no meio, sabe? Aí é que funciona mesmo, porque agora a coisa do coach é você se diferenciar, sabe? Ah, não, a escrita sensível. É a mesma coisa, você está dando liçãozinha a mesma liçãozinha de escrita, só que botando sensível no meio. Ah, escrita não sei o que, não sei o que, entendeu? Então a gente tem muito disso. A gente tem muito pouca gente estudando sério, sei lá, eu quero aprender a construir um personagem. Porra, vai ler Antônio Cândido. Tem um livro ótimo sobre isso. Entendeu? Não, você vai ler o coach, você vai fazer o curso do coach, não sei o que, não sei o que, e sai repetindo os mesmos personagens, mesmo, sabe? E o que mais É, tem, Natan, hoje é emulação. Cara, tem muito. As emulações dos livros de sucesso, entendeu? Os personagens, inclusive, sinceramente, parecem todos genéricos, parecem todos os mesmos personagens. E se de preferência você conseguir colocar em 30 páginas 30 grupos vulnerabilizados da sociedade, melhor ainda, entendeu? Porque aí o livro é garantia de sucesso, entendeu? E se você colocar e repetir todos os clichês no enredo, melhor ainda, entendeu? pra quem não Sabe aquele entendeu a vídeo que ironia, né? viralizou, aquela coisa aquele coisa no TikTok que você assiste e chora? Então, maravilha, sabe? Eu não duvido Uhum. que amanhã ou depois a gente tenha romance com a formiguinha tocando sax, Uhum. entendeu? Não duvido. É. Não, eu entendi, sim, sim. Eu acho que você falou muita Enfim, coisa, sim. Eu acho que tem duas coisas que talvez que eu acho que pode. Uma complementa e a outra expande um pouquinho no assunto, que é. E aí a gente pode começar a ir pro fim, né? o nome disso é saco cheio, viu, gente? Perdão. Não, mas eu concordo, assim, por exemplo, de coaches, assim, eu tô de saco cheio, principalmente dos que dizem que você não precisa de uma editora. Não acredite nisso. Não acredite nisso. Você pode sim fazer o seu livro sem uma editora. Mas quando você afirma que você não precisa de um livro, é algo muito categórico. Sabe assim? Uma editora ela pode contribuir muito para o seu livro, né? Principalmente se também for um livro de autopublicação também. Se você está contratando os serviços de uma editora de autopublicação e aqui vendendo meu peixe, você tem toda uma gama de serviços que vão ser realizados que vai contribuir para o seu livro. Agora, vai de você pesquisar quem está realizando os trabalhos em torno do seu livro. Então, E assim, abrindo um parênteses, a opinião da sua namorada, a opinião da sua mãe, a opinião do seu pai, a opinião do seu irmão, e nada é a mesma coisa. Porque normalmente elas são viciadas. A não ser que sim. essas pessoas sejam muito sinceras em lhe dizer, olha, isso aqui tá uma bosta, você vai seguir achando que você é o novo Machado de Assis, sabe? Que você Ai, é meu o Deus do novo gênio céu. da lâmpada, que você é a nova Clarice Lispector, né? Enfim, chata, complexa, mas que escreve bem. Enfim, você pode pensar o que você quiser, mas essas opiniões não importam, entendeu? Não, Procure sim. alguém que tenha a capacidade, primeiro, uma capacidade técnica de saber o que está lendo e opinar, e segundo, entendeu? Que não vá ter essa dó de você de dizer o que pensa realmente sobre o seu texto, Sim, entendeu? sim. E você O pode mercado fazer. editorial e editoras e editores servem para destruir o seu ego, querido, entendeu? É para isso que serve. Então, assim, o seu ego precisa ser destruído. A Calma, educação gente. pela queda e não pelo amor, tá? Ivan tá putaço hoje. Aqui é a pedagogia do ódio. Mas faz muito sentido isso, muito do que você disse. Mas assim, o que eu tava querendo dizer, que casa com isso, você pode publicar o seu livro só. E você pode fazer todas essas, como é que eu posso dizer? Todas as ações, né? A de leitura crítica, da revisão, da preparação de Sim, texto, sim, sozinho, você sendo responsável. sim. Mas não compre a ideia de que você não precisa de uma editora, né? Depende do que você quer, depende do que você idealiza para aquele seu livro. Em algum momento você pode precisar, em outros não. Porque o que tem se vendido, essa ideia de você não precisa, é que você não precisa em momento algum e você nunca vai precisar. E eu acho que não é por aí. Tem pessoas que ficam vendendo uma ideia de que você vai virar best-seller porque você não tem uma editora, porque você vai ficar responsável pela divulgação dos seus livros, porque você vai ficar responsável pela venda dos seus livros. Não é assim. Né? Não é assim. Se fosse desse jeito, todo mundo que se autopublica, pô,
era maravilha, tudo dava certo. Ao mesmo jeito, da mesma maneira, todo mundo que publica para uma editora, seja grande ou não, também daria certo. Então, cada caso é um caso, né? Não compra essas ideias de maneira categórica, 100%, assim, de que você não precisa de uma editora por causa disso e daquilo. E a outra questão, Ivandro, eu acho também nessas coisas dos coaches aí, eu acho que é ter cuidado também com quem está ofertando alguma coisa, porque eu acho que existem pessoas que não são coaches e que também estão vendendo cursos, estão vendendo mentorias, estão vendendo Que também é péssimo. oficinas, mas são pessoas que têm conhecimento. E eu acho que Sim. essas pessoas talvez possam agregar alguma coisa. E eu acho que a gente está faltando ter mais Pra mim você pessoas tava assim. falando dos péssimos, porque tem os Não, não, péssimos não. também. Não, porque assim, existe os que vão vender, como você diz, até uma emulação do aprendizado também, né? Sim, Tem isso. sim, Você estava falando para os personagens, mas tem quem vai emular o que aprendeu. Por exemplo, eu fiz sim. um curso de oficina de escrita criativa, durou tanto tempo, e agora eu vou pegar aquilo e vou emular a partir do que eu quero, mas assim, a base é a mesma. Só que eu fico pensando que dentro do mercado, o autor e a autora que cria, é como você disse, você tem a impressão que na Argentina eles subvertem isso mesmo quando eles se deparam com isso. E talvez falte um pouco também, não digo de todos, Eles não têm porque eu medo de catar conheço o louco, entendeu? não, eu conheço pessoas que já fizeram algumas oficinas aqui no Brasil, bastante conhecidas, e que falaram que vocês disseram, Nathan, os meus textos, eles não agradavam, eles sempre tinham problemas porque eu não seguia tanto as fórmulas. Mas eu estava por lá porque eu queria entender e aprender o que era passado lá, mas ao mesmo tempo eu vi que aquilo não era algo que eu queria concordar 100%. Me ajudou? Me ajudou, Conheço um autor de Sergipe que fala isso. mas contribuiu Aliás, para o meu conhecemos. caminhar, entendeu? Não, eu conheço mais de uma pessoa. Então, assim, eu acho que também falta do outro lado também essa essa ideia de não comprar tudo que é apresentado, porque o que você é Sim. apresentado para você melhorar, para você, né, criar novas possibilidades, né? Então, Que eu acho que é a tônica, sabe, Natan? Eu não tô achando, assim, conhecer, seja lá o que for, das coisas mais pragmáticas, mais da formulazinha do sucesso até outras coisas, eu acho que é importante, eu acho que todo sim, sim, conhecimento é válido. O claro. problema é você vender para o sujeito o sonho ou dar a ele a Pronto, promessa de é isso fazer o que seu me, curso vai sim, garantir a ele a trilha do isso. sucesso. E tem muita gente que Primeira coisa faz que ele isso. precisa, sim, primeira coisa que ele precisa questionar é o que é sucesso, né? Porque você tem aí autores no mundo inteiro que publicaram a vida inteira fora do mainstream e que são grandes autores, entendeu? E que Não, viveram. mas César é Aira isso, que o assim. diga, que passou a ser publicado por editoras grandes, é um dia desse, Sim, né? sim. Mas a vida toda, César Mas é Aira como você é falou. a porra do César Aira, Há pessoas que entendeu? querem publicar um livro ou dois, e isso para eles, para essas pessoas, se elas conseguirem, vai ser um sucesso para elas. Então você falou bem assim, o que é um sucesso para alguém, né? Então, eu conheço pessoas que estão aí nessa lead há 10, 15, 20 anos e continuam sem um sucesso que talvez quisessem. Mas Mereciam, continuam entendeu? também porque tem, digamos, uma determinada bolha que o acompanha, que a acompanha, que vai lendo os livros dessa, vai lendo o livro deles, delas. E ao mesmo tempo eles não conseguem atingir um sucesso que a gente Sim. imagina assim que E seria às vezes grandioso. até autores e autoras que são sucesso em outros países não conseguem ter o mesmo sucesso, por exemplo, no mercado brasileiro e Sim, etc sim, e sim, tal. sim. Você tem, assim, essa noção de sucesso era muito relativa, porque são muitas variáveis que se envolvem aí. Agora, essa trilha do sucesso, que é, você publica sozinho, aí você inscreve seu livro num prêmio, ou em alguma coisa, e aí você vai dando pedacinho, vai subindo degrauzinhos até você chegar numa editora grande. Olha, cheguei no sucesso. Cheguei no sucesso por quê? Porque você assinou com a editora Record, porque você assinou com a Todavia, porque você assinou com a Fósforo, com a Companhia Mas das Letras. Enfim, dependendo não do que você nessa. almeja, né? E do Sim, que a não, gente eu entende do entendo, por isso mercado. que eu estou dizendo. Essa é uma lógica de sucesso que parece ser hegemônica dentro do mercado editorial. E eu não Sim, tenho sim. nenhum problema com isso. Tenho amigos que fizeram essa mesma trajetória e estou muito contente porque eles estão muito satisfeitos onde eles estão hoje. Então, Claro. maravilha com isso. Entendeu? Não tenho um grande problema com isso. O problema é você se voltar para uma lógica de que, se eu não estou dentro desses espaços, é porque então você não é assim tão bem sucedido. E essa não é a lógica.
certo? Concordo, concordo. Eu acho que essa não é a tônica, ou isso não é necessariamente sinônimo de sucesso, porque depende muito dos projetos que você tem de vida, depende muito do seu projeto literário. Às vezes o seu projeto literário não cabe numa editora grande, entendeu? Não é porque é ruim, né? É como se, sei lá, alguém só soubesse quem é Micheline Verunski porque ela publicou aquele livro lá do Rugido da Onça. E a trilogia infernal dela, que é maravilhosa, que foi publicada pela Patois. E a poeta que ela foi durante décadas, assim, durante anos, sendo publicada e respeitada dentro do meio da poesia, sendo levada como referência, e que foi publicada, por exemplo, só em editoras pequenas. Uhum. Isso não faz dela sucesso, porque para mim a Micheline Verunski, que eu conheço como sucesso, não é essa que publicou pela Companhia das Letras, por exemplo. Uhum. Mas é essa que seguiu uma trajetória até lá, Sim. entendeu? Então, assim, é muito fácil olhar para quem veio e quem fez e quem produziu e dizer, ah, não, agora vem para cá, né? Eu quero ver, por exemplo, você criar essa outra trajetória de sucesso. Onde é que você começou? Você começou nas majors, você começou nas grandes. Ah, mas por quê? Porque você tinha um coleguinha lá que lhe indicou? Não, entendeu? Porque o Uhum. seu trabalho realmente chamou a atenção de alguém. Sim. Então, essa trajetória de sucesso a gente não tem. Já percebeu? E como ela não é enfatizada, Sim, sim, aliás, sim. estou dizendo não tem, não é a regra, né? Nesse sentido que eu estou dizendo. E ela nunca é enfatizada. Mas o que é enfatizado? É enfatizado essa ideia do faça você mesmo, do se faça. E por isso que o discurso do coach funciona. Porque se você não conseguiu, não foi o problema do meu curso. Não fui eu que prometi errado, mas foi você que não fez o que tinha que ter feito. Então, assim, você errou em algum lugar. É o mesmo descaratismo que a gente tem de certos manipuladores no meio religioso que vão falar que se você não tem sucesso na vida é porque você está em pecado. Entendeu? É porque tem algum pecado oculto, tem algum pecado escondido. Mas não foi porque você chegou aqui e doou seu dinheiro na fogueira santa. E não foi porque você chegou aqui e sacrificou no altar. E o que a gente tem visto é exatamente esse frenesi religioso atrás de um sucesso literário que é plantado para você como uma promessa de paraíso. E esses Uhum. sujeitos, sinceramente, se levantam, e esses sujeitos e sujeitas se levantam como verdadeiros anticristos que estão ali para ludibriar da fé das pessoas, muitas vezes ingênuas mesmo, porque muita gente chega no mercado literário, chega com um livro e um sonho, e não entende nada e não procura pesquisar porra nenhuma, não procura saber nada, não procura saber as picaretagens que não tem, não procura saber as dificuldades que existe que não existe, sabe? Acha que é assim, tem um sonho, escrevi aqui qualquer coisa, vou mandar isso para alguém e alguém vai ler e vai dizer, nossa, que coisa linda, maravilhosa, vou te publicar. Entendeu? Então tem muito dessa lógica. Porque acha que também, porque chegou numa editora grande, a editora grande vai gastar com você rios de dinheiro e de marketing para o seu livro funcionar. E nem sempre é assim. O que a Sim. gente tem de bons escritores esquecidos, nacionais e estrangeiros, esquecidos nos catálogos de grandes editoras, é monstruoso. De Uhum. lançamentos que passam despercebidos pela maioria das pessoas. E que Sim. mereciam, sim, serem mais lidos, que mereciam, sim, serem mais difundidos, mais divulgados, inclusive do que outros, porque tem uma qualidade por vezes superior à de outros que estão sendo difundidos, que estão sendo, que o marketing foi lá e criou e foi lá e fez, entendeu? Então, Pronto. assim, a gente também precisa ter muito desse cuidado, porque muitas vezes o que é sucesso não é sucesso, é investimento de marketing, entendeu? É Perfeito. investimento de mercado, para que o sujeito seja visto como um sucesso. Ou então ele é membro de uma certa patotinha que faz com que você seja premiado, que faz com que você esteja nos eventos literários, que faz com que isso, que aquilo outro, que é a famosa uma mão lava a outra. Enquanto que para os outros é um caminho muito difícil de você seguir, de você abrir, entendeu? Então, assim, se você fez o networking, se você fez o trabalho de casa, você fez o dever de casa, você vai funcionar, porque é essa ferramenta que produz sucesso. Então, ter Uhum. essa ingenuidade em relação ao que é sucesso é o que leva, inclusive, muita gente a ser presa desses tipos de mentorias, desses tipos de cursos, desses tipos de charlatões da escrita e do mercado literário, que é o que a gente está vendo aí pulular aos montes. E em tempos em que quem fala a verdade que te agrada é aquele que leva de você o título de verdadeiro e de mestre, então é uma maravilha, porque assim, a gente hoje em dia tem um cara que eu gosto muito de citar, inclusive para os meus alunos, que é o Dave Nichols, que ele fala, que ele diz assim, quando eu comecei nas universidades,
a gente tinha vergonha de ser ignorante, né? Então a gente queria aprender. Depois passou uns anos, aí eles assim, as pessoas passaram a ter orgulho da sua ignorância. Então eles tinham orgulho de serem ignorantes. Eles passou mais algum tempo e hoje as pessoas odeiam quem sabe. Elas não só se orgulham de serem ignorantes, mas elas têm ódio de quem sabe. Então, acho que o mesmo se replica para as outras esferas, não só a esfera acadêmica. Então, assim, hoje as pessoas têm ódio de que ele fala a verdade, entendeu? De que ele diz, olha, você não é assim tão bom, isso aqui pode ser melhorado, esse texto pode ser isso, pode ser aquilo outro. Por isso que funciona muito esses cursos que eu vou dizer, vou te jogar uma fórmula, você vai ter que seguir essa fórmula, e se você seguir todos os passos, você vai conseguir ser sucesso. Por isso que eu não preciso de editora, por isso que eu não preciso de editor, por isso que eu não preciso de nada, não preciso de revisor, não preciso de nada, porque eu me basto. E aí, se eu vou ser sucesso, eu vou ser sucesso porque eu fiz o curso da fulana ou do fulano de tal. Agora, se eu sou um fracasso, não é porque eu fiz o curso nem a coisa da fulana de tal, é porque você não fez o que era para fazer. Então, assim, gente, bons cursos são aqueles que o sucesso é dividido, né, não meio a meio, e bons cursos são aqueles que também os fracassos são, de uma certa forma, partilhados, entendeu? Eu parto desse pressuposto, de que, e aí sempre levando em consideração o que é que você considera como sucesso, o que é que você considera como fracasso. Porque tem gente que pode te jogar nas nuvens para de repente você perceber que você está em queda livre sem paraquedas, e tem gente que vai começar a te fazer a andar com os pés no chão, para que se um dia você chegar nas nuvens, você perceba que você não está em queda livre sem paraquedas, mas que você tem todo o ferramental para você poder aterrissar de novo, entendeu? Porque se tem uma coisa que eu aprendi no mercado literário, em qualquer outra carreira que a gente faz, é que a gente começa com os pés no chão, e às vezes a gente está nas nuvens, mas daqui a pouco a gente está no chão de novo, sabe? Ninguém permanece lá. Então a gente vai trilhar sempre um caminho de altos e baixos. E esse caminho de altos e baixos, você precisa ter o aprendizado de ter os pés no chão para saber como voltar para ele. Enfim, Obrigado, para coach encerrar assim de Ivandro. forma bem Obrigado, coach coach, Ivandro. a ideia era essa, encerrar assim de forma bem coach, né, para ver se você entende o que a gente passou aqui o tempo todo querendo dizer, entendeu? Ai, 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 ai. Vou pegar esse último momento assim, vai ser vários cortes assim, momento coach do Pronto, Ivandro eu acho que ficou Menezes. lindo, acho que ficou lindo. E já podemos vender por R$ 9,90 só essa parte, esses últimos 10 minutos. Isso, eu autorizo. Tá autorizado, então pronto. Tá autorizado. O advogado autorizou, tá autorizado. Bom, Ivandro Menezes, eu acho que depois disso, acho que não precisa falar mais nada. Acho que a gente Não, pode eu acho que encerrar. não. Isso era um E é fechamento, isso. não era nem para você dizer nada, era só tchau. Então, gente, até a próxima. E foi muito bom estar aqui com vocês. Um beijo no coração de vocês. Cheiro pra vocês, até a próxima.